Antes de qualquer palavra de oração, existe um convite silencioso de Deus: parar, respirar e permitir que a sua verdade nos alcance. Nem sempre percebemos, mas muitas vezes seguimos a vida acreditando que enxergamos tudo com clareza, quando na verdade estamos vendo apenas fragmentos. Caminhamos, decidimos e reagimos baseados em emoções, feridas e experiências passadas, achando que isso é visão completa. Mas Deus vê além do que os olhos naturais conseguem alcançar. A palavra nos mostra que há momentos em que o céu intervém para despertar aqueles que pensavam estar no caminho certo. Foi assim na vida de Paulo. Um homem religioso, zeloso, convicto de que estava defendendo a verdade, mas que na realidade caminhava em profunda cegueira espiritual. Ele tinha conhecimento, influência e convicção, mas faltava-lhe revelação, faltava-lhe encontro. Quando Jesus se manifesta, tudo muda. Não porque o mundo ao redor se transforma, mas porque a forma de enxergar é completamente restaurada. A luz de Deus não apenas ilumina caminhos, ela revela intenções, confronta enganos e cura percepções distorcidas. Aquilo que antes parecia correto passa a ser questionado. Aquilo que antes parecia sem valor passa a carregar um peso eterno. Deus continua fazendo isso hoje. Ele ainda remove escamas invisíveis dos olhos de quem se dispõe a ouvir sua voz. Ele ainda interrompe rotinas, desmonta certezas e revela verdades que libertam. Porque enxergar com os olhos espirituais não é apenas ver Deus, é também passar a ver a si mesmo, a vida e o futuro sob a ótica do céu. Quando o Senhor abre os olhos, a fé deixa de ser apenas um conceito e passa a ser uma experiência viva. A presença de Deus se torna real. A palavra ganha profundidade e o coração começa a discernir aquilo que antes estava oculto. Esse é o início de uma transformação que ninguém pode impedir. Se você deseja que Deus abra seus olhos espirituais hoje, escreva amém nos comentários. Quando a luz de Deus começa a brilhar, ela não apenas ilumina, ela revela. Revela o que estava escondido, expõe o que estava confuso e traz clareza ao que parecia sem resposta. Muitos temem essa luz porque ela confronta zonas de conforto, pensamentos antigos e crenças que foram construídas longe da verdade. Mas toda revelação que vem de Deus não vem para condenar, vem para curar. Há pessoas que acreditam que estão vendo corretamente porque sempre foi assim, porque aprenderam assim, ou porque todos ao redor vivem da mesma forma. Mas visão espiritual não é herdada, é concedida. E somente Deus pode conceder olhos que enxergam além da superfície. É por isso que dois corações podem ouvir a mesma palavra e reagir de formas completamente diferentes. Um sente vida, o outro sente incômodo. Um encontra esperança, o outro rejeita. A diferença não está na palavra, está na visão. A Escritura declara que o Senhor abre os olhos dos cegos e levanta os abatidos. Isso significa que Deus não apenas restaura a visão espiritual, mas também devolve dignidade àqueles que estavam curvados pelo peso da vida. Quando Ele abre os olhos, o coração se endireita. O medo perde força, a culpa começa a cair. A graça passa a ser compreendida não como permissão para errar, mas como poder para viver de forma transformada. Deus deseja que você veja com clareza, que enxergue além das circunstâncias, além das perdas, além das dores, que perceba que há propósito mesmo em processos difíceis e que nenhuma fase da sua vida é desperdiçada quando Ele está no controle. Quando a luz chega, a confusão vai embora. Onde antes havia cegueira, agora nasce discernimento. Onde havia peso, agora há direção. Se você crê que Deus está trazendo luz sobre sua vida, escreva glória a Deus. Um dos maiores milagres de Deus não acontece fora, mas dentro. Muitas pessoas esperam que tudo ao redor se transforme para então crer, confiar
ou descansar. Mas o agir de Deus frequentemente começa mudando a forma como enxergamos o que já existe. O cenário pode ser o mesmo, mas a visão renovada transforma completamente a experiência. Antes do encontro com Cristo, aquilo que parece normal muitas vezes esconde destruição silenciosa. Relações vazias, escolhas repetidas, hábitos que corroem a alma aos poucos. Mas quando Deus abre os olhos, aquilo que antes parecia aceitável passa a ser desconfortável. E o que antes parecia difícil passa a ser necessário. A verdade começa a ganhar valor e o superficial perde o brilho. A palavra se torna viva, não mais letras em uma página, mas direção diária. O coração passa a discernir o que edifica e o que afasta de Deus. A fé deixa de ser apenas um discurso e se torna um estilo de vida. E é nesse ponto que a caminhada cristã deixa de ser tradição e passa a ser relacionamento. Jesus não veio apenas para ser admirado, veio para ser seguido. E seguir exige visão, exige perceber que nem tudo que parece bom vem de Deus e nem tudo que dói é ausência dele. Quando os olhos espirituais se abrem, o coração aprende a confiar mesmo sem entender tudo. Aprende a descansar mesmo em meio às lutas. Aprende a caminhar pela fé e não apenas pelo que é visível. Esse tipo de visão não nasce do esforço humano, nasce da graça. É Deus quem remove as escamas, é Deus quem revela, é Deus quem conduz. E quando Ele faz isso, a vida nunca mais é a mesma. Se você deseja viver com essa visão espiritual renovada, escreva "Eu creio". Uma das formas mais perigosas de cegueira é aquela que não se reconhece. É possível estar ativo, ocupado, religioso e ainda assim caminhar sem discernimento espiritual. A pessoa fala de Deus, frequenta ambientes de fé, mas já não percebe quando a verdade é diluída ou quando a graça é confundida com permissividade. Essa cegueira não acontece de uma vez. Ela se instala aos poucos, quando o coração se acostuma com o superficial e deixa de buscar profundidade. Paulo acreditava estar fazendo o certo. Sua consciência estava tranquila. Sua convicção era forte, mas sua visão estava completamente distorcida. Isso nos ensina que sinceridade não substitui revelação. Boas intenções não garantem alinhamento com a vontade de Deus. Por isso, o maior pedido que podemos fazer não é apenas por bênçãos, mas por clareza espiritual. Deus deseja nos livrar de uma fé automática, repetitiva e sem vida. Ele quer nos despertar para uma fé que discerne, que questiona, que se submete à verdade da palavra. Quando Ele abre os olhos, começamos a perceber atitudes que precisam ser ajustadas, pensamentos que precisam ser renovados e escolhas que precisam ser reposicionadas. Essa revelação não vem para nos envergonhar, mas para nos alinhar. Deus corrige porque ama, Ele mostra porque deseja curar. A cegueira espiritual prende, mas a verdade liberta. E quanto mais luz recebemos, mais responsáveis nos tornamos pela forma como vivemos. Se você pede a Deus discernimento verdadeiro, escreva: Senhor, abre meus olhos. A remoção das escamas não acontece pelo mérito humano, mas pela graça divina. Paulo não orou pedindo visão. Foi Jesus quem o encontrou no caminho. Isso nos lembra que muitas vezes é Deus quem nos busca quando ainda estamos perdidos, cansados ou equivocados. A graça nos alcança antes mesmo de entendermos que precisamos dela. Quando as escamas caem, a primeira coisa que acontece não é exaltação, mas rendição. Paulo se levanta diferente. Ele não se levanta confiante em si mesmo, mas dependente de Deus. A verdadeira visão espiritual gera humildade, não orgulho. Quanto mais enxergamos, mais percebemos o quanto precisamos da graça diariamente.
Deus não apenas restaura a visão, Ele redefine o propósito. Aquilo que antes era usado para destruir passa a ser instrumento de vida. A mesma paixão, agora purificada, passa a servir ao reino. O mesmo zelo, agora alinhado, se torna ferramenta de transformação. Isso mostra que Deus não desperdiça histórias, Ele redime caminhos. Quando Ele abre seus olhos, Ele também cura sua identidade. Você deixa de se ver apenas pelo que fez ou pelo que errou e passa a se enxergar pelo que Ele diz. Filho, perdoado, escolhido, chamado. A graça não apaga o passado, mas ressignifica o futuro. Se você crê que a graça de Deus está te transformando, escreva: a graça me alcançou. Deus não abre nossos olhos apenas para o presente, mas para a eternidade. Quando a visão espiritual é restaurada, as prioridades mudam. O que antes parecia urgente perde força, e o que antes parecia distante ganha valor. Passamos a entender que a vida não se resume ao agora, mas aponta para algo muito maior. Ver com os olhos da eternidade nos ajuda a lidar melhor com dores, perdas e processos. Não significa ignorar o sofrimento, mas compreender que ele não é o fim da história. Deus usa até mesmo momentos difíceis para nos amadurecer, nos alinhar e nos aproximar dele. Quando enxergamos assim, a esperança se torna mais forte que o medo. A palavra nos ensina a não fixar os olhos no que é visível, porque o visível é passageiro. Tudo o que vemos pode mudar, mas aquilo que Deus prometeu permanece. Essa visão nos livra da ansiedade excessiva, da comparação constante e da necessidade de controle. Confiar passa a ser mais natural quando sabemos que Deus vê o todo. Quem enxerga com os olhos da eternidade aprende a viver com propósito aqui e agora. Cada escolha passa a ter peso espiritual. Cada palavra, cada atitude, cada decisão se torna uma semente. E isso gera responsabilidade, mas também liberdade, porque sabemos que não caminhamos sozinhos. Se você deseja viver com os olhos voltados para a eternidade, escreva: eu confio em Deus. Quando Deus abre os olhos espirituais, Ele também nos concede discernimento. Discernir não é julgar pessoas, mas reconhecer o que vem de Deus e o que apenas parece vir dele. Nem tudo que soa bonito é verdadeiro, nem toda palavra que emociona edifica. O inimigo não atua apenas através do mal evidente, mas muitas vezes por meio de distorções sutis da verdade. A palavra nos alerta que até mesmo o engano pode se vestir de luz. Por isso, uma visão espiritual saudável é aquela que está firmada na Escritura, não em opiniões, tendências ou emoções passageiras. Quando os olhos estão abertos, o coração aprende a provar os espíritos, a filtrar mensagens e a permanecer fiel à verdade, mesmo quando ela confronta. Discernimento protege a fé. Ele impede que o coração seja levado por promessas vazias, por atalhos espirituais ou por ensinamentos que agradam os ouvidos, mas não transformam a vida. Quem enxerga com clareza não se move por impulsos, mas por convicção. Aprende a esperar, a orar e a confirmar tudo à luz da palavra. Deus deseja te dar essa visão madura, firme e segura. Uma visão que não oscila conforme as circunstâncias, mas permanece ancorada na verdade. Quando Ele abre seus olhos, Ele também guarda seu coração. Se você pede a Deus discernimento verdadeiro, escreva: Espírito Santo me guia. Muitas vezes o cansaço espiritual surge porque estamos lutando a batalha errada. Quando os olhos ainda não estão totalmente abertos, achamos que o problema são pessoas, situações ou circunstâncias. Mas quando Deus nos dá visão espiritual, entendemos que a luta é mais profunda e espiritual do que imaginávamos. A Bíblia nos ensina que nossa batalha não é contra carne e sangue. Isso muda completamente a forma como reagimos. Em vez de ódio, escolhemos oração. Em vez de vingança, escolhemos entrega. Em vez de desespero, escolhemos fé.
A visão espiritual nos tira do campo da reação e nos coloca no lugar da autoridade em Cristo. Quem enxerga corretamente aprende a lutar de joelhos. Aprende que oração não é último recurso, mas primeira resposta. Aprende que o silêncio diante de Deus é mais poderoso do que muitos gritos diante dos homens. Quando os olhos se abrem, a alma encontra descanso, porque entende que Deus está no controle da batalha. Essa visão nos livra do desgaste desnecessário. Não lutamos sozinhos, não lutamos em vão e não lutamos sem direção. O Senhor vai à nossa frente, fortalecendo, protegendo e conduzindo cada passo. Se você crê que Deus luta por você, escreva: Deus é minha defesa. Um dos maiores milagres da visão espiritual é aprender a se enxergar como Deus enxerga. Muitos caminham pela vida carregando rótulos, culpas e mentiras que foram construídas ao longo dos anos. Mesmo após conhecerem a Cristo, ainda se veem através do passado, do erro ou da dor. Mas quando Deus abre os olhos, Ele cura a identidade. Você passa a se ver não como alguém derrotado, mas como alguém redimido. Não como alguém esquecido, mas como alguém escolhido. Não como alguém sem valor, mas como alguém comprado por alto preço. A cruz redefine quem você é. Ela não ignora seus erros, mas prova que eles não têm mais poder sobre sua vida. Essa visão restaura a autoestima espiritual. Não um orgulho vazio, mas uma segurança saudável de quem sabe em quem crê. Quando você se enxerga como filho, deixa de viver como escravo do medo. Quando entende que é amado, deixa de buscar validação em lugares errados. Deus quer remover toda a lente distorcida com a qual você tem se visto. Ele quer que você caminhe em liberdade, identidade e propósito. Se você recebe essa verdade para a sua vida, escreva: Eu sou filho de Deus. Quando Deus abre os olhos, Ele não entrega apenas revelação, Ele entrega responsabilidade. Ver com clareza implica viver de forma alinhada com aquilo que foi revelado. Não é mais possível viver da mesma maneira quando a verdade foi apresentada. A luz recebida passa a exigir posicionamento. Quem enxerga espiritualmente entende que cada escolha carrega consequências eternas. As palavras passam a ser cuidadosas, as atitudes mais conscientes e os caminhos mais examinados. Não por medo, mas por amor a Deus. A obediência deixa de ser um peso e passa a ser uma resposta natural a quem compreendeu a graça. A visão espiritual também nos chama à maturidade. Já não somos guiados apenas por sentimentos, mas pela verdade da palavra. Mesmo quando dói, mesmo quando confronta, escolhemos permanecer firmes, porque enxergar não é apenas ver, é decidir viver conforme aquilo que foi visto. Deus não revela para confundir, Ele revela para conduzir. Quanto mais visão recebemos, mais o coração se alinha ao propósito dele. E nesse alinhamento, a vida começa a produzir frutos que permanecem. Se você escolhe viver de acordo com a verdade de Deus, escreva: Eu me posiciono. Quando Deus abre nossos olhos, Ele também transforma a forma como nos relacionamos. Passamos a enxergar pessoas não apenas pelo que fazem, mas pelo que carregam. Onde antes havia julgamento, nasce compaixão. Onde havia impaciência, nasce misericórdia. A visão espiritual nos ajuda a amar sem ingenuidade, mas também sem dureza. Aprendemos a estabelecer limites sem perder o amor. Aprendemos a perdoar sem negar a verdade. E entendemos que muitas feridas dos outros são fruto de cegueira espiritual, não de maldade intencional. Jesus enxergava as multidões e via ovelhas sem pastor. Ele via além do comportamento. Quando nossos olhos são abertos, começamos a amar como Ele amou. Isso não significa concordar com tudo, mas significa agir com graça, verdade e discernimento. Relacionamentos curados são fruto de visão restaurada. Quando enxergamos como Deus enxerga, nos tornamos instrumentos de cura e não de acusação.
Se você deseja amar com os olhos de Deus, escreva: ensina-me a amar, Senhor. Uma das maiores provas da visão espiritual é a capacidade de esperar sem perder a fé. Quando os olhos estão abertos, aprendemos que Deus trabalha no invisível enquanto nós esperamos no visível. Nem sempre vemos resultados imediatos, mas confiamos no processo. A espera deixa de ser sinônimo de abandono e passa a ser tempo de preparação. Deus usa a espera para alinhar o coração, fortalecer a fé e amadurecer o caráter. Quem enxerga espiritualmente entende que atrasos não significam negação e silêncio não significa ausência. Mesmo quando tudo parece parado, Deus está em movimento. Mesmo quando não há sinais visíveis, há promessas sendo cumpridas. A visão espiritual nos impede de desistir antes do tempo. Esperar com fé é um sinal de maturidade espiritual. É confiar que Deus vê o que nós não vemos e que seu tempo é sempre perfeito. Se você confia no tempo de Deus, escreva: eu espero no Senhor. Quando Deus abre os nossos olhos, Ele também protege o nosso coração. Passamos a discernir ambientes, intenções e caminhos que antes pareciam inofensivos, mas que poderiam nos afastar da presença dEle. A visão espiritual funciona como um escudo invisível, guardando aquilo que é precioso dentro de nós. Nem toda porta aberta vem de Deus, e nem todo convite merece uma resposta. Quem enxerga espiritualmente aprende a dizer não sem culpa e sim com convicção. O coração passa a ser guardado não pelo medo de errar, mas pelo desejo de permanecer alinhado com a vontade do Pai. Deus nos ensina a vigiar pensamentos, emoções e decisões, porque é do coração que procedem as fontes da vida. Quando o coração está protegido, a mente se aquieta, a fé se fortalece e a caminhada se torna mais leve. A visão que vem do alto não nos aprisiona, ela nos livra. Ela nos afasta do perigo antes mesmo que o perigo se revele. Se você deseja que Deus guarde seu coração, escreva: guarda meu coração, Senhor. A visão espiritual também é fonte de esperança. Mesmo quando tudo parece escuro, quem enxerga com os olhos da fé sabe que a luz de Deus nunca se apaga. A esperança não nasce das circunstâncias, nasce da certeza de quem Deus é. Deus nos permite enxergar além do agora. Ele nos mostra que a dor tem prazo, que o deserto não é destino final e que toda noite termina com um amanhecer. A visão espiritual nos lembra que a promessa ainda está de pé, mesmo quando os sinais dizem o contrário. A esperança renasce quando lembramos das vezes em que Deus já foi fiel. Ele não mudou, não se distraiu e não se esqueceu de você. O mesmo Deus que te sustentou até aqui continuará te conduzindo. Quem enxerga espiritualmente não vive de desespero, vive de expectativa. Expectativa de que Deus ainda vai surpreender. Se sua esperança está em Deus, escreva: minha esperança vem do Senhor. Por fim, quando Deus abre nossos olhos, Ele nos conduz ao propósito. Tudo começa a fazer sentido. As dores, as esperas, as lutas e até os silêncios se encaixam no plano maior que Ele está construindo. A visão espiritual nos mostra que nada foi em vão. Cada lágrima regada em oração produziu crescimento. Cada batalha enfrentada com fé fortaleceu o espírito. Deus não desperdiça histórias. Ele transforma processos em testemunhos. Viver com os olhos abertos é caminhar com direção. É saber que mesmo sem entender tudo, estamos no centro da vontade de Deus. E esse é o lugar mais seguro que existe. Que seus olhos continuem abertos, seu coração sensível e sua fé firme. Deus ainda tem muito para revelar, curar e cumprir na sua vida. Se você crê que Deus está conduzindo sua história, escreva: eu confio no propósito de Deus.